Atenção, atenção, Cereto News! Que história é essa de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza no Corinthians? Vitor Pereira vai estar no sorteio da Copa do Brasil nesta terça-feira, mas ele estará no comando do Corinthians para a próxima temporada. É o Cereto News chegando com todas as informações do Corinthians. Chega mais, roda vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Olha só, é só você apertar o sininho para receber todas as suas notificações, para você ficar muito bem informado. E é claro, deixe o seu like é mais do que importante para fortalecer o canal e para divulgar para mais pessoas que o canal do Cereto está no ar. Então é like, sem moderação. E faça também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para mim. Atenção, o Vitor Pereira vai estar amanhã no sorteio da Copa do Brasil, no sorteio desta terça-feira, às 11 da manhã, na CBF. O sorteio para definir o mando de campo. Se dá o jogo da Neoquímica Arena no primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo ou se dá Maracanã. O primeiro jogo será no dia 12 de outubro, Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Corinthians. E o segundo jogo no dia 19 de outubro. Você, torcedor corintiano, o que é que você espera? Que o primeiro jogo seja no Maracanã? Você gostaria que o primeiro jogo fosse no Maracanã? Ou que o segundo jogo fosse no Rio de Janeiro? Que o primeiro jogo seja em Itaquera ou que o segundo jogo seja na Neoquímica Arena? Eu, particularmente, gostaria e vou torcer para isso. Você deixa o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, mas eu vou torcer para isso, para que o primeiro jogo seja no Rio de Janeiro e o segundo jogo seja em Itaquera, porque o Corinthians tem uma vantagem muito grande quando ele joga a segunda partida em casa. Se precisar reverter o resultado, o Corinthians tem uma vantagem gigantesca, né? A gente sabe que o aproveitamento do Corinthians fora de casa, ele é muito ruim. O aproveitamento do Corinthians fora de casa é muito baixo, né? O Corinthians ganhou poucas partidas fora de casa, no máximo 19, 20% de aproveitamento fora de casa. E dentro de casa, o Corinthians tem um aproveitamento maior do que 70%. Então, no sorteio dessa terça-feira, e o canal do Cereto vai acompanhar, lá na CBF, o Vitor Pereira e o Dorival Júnior. O Vitor Pereira representando o Corinthians e o Dorival Júnior representando o Flamengo vão acompanhar o sorteio que vai definir a bolinha, né, o mando de jogo, o mando de campo para as finais da Copa do Brasil. Mas se tudo der certo, vai ser primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo em Itaquera. Lembrando que as duas equipes já se enfrentaram recentemente pela Libertadores. E aí foi o primeiro jogo em Itaquera, o Corinthians perdeu por 2-0, e depois o segundo jogo no Maracanã, o Corinthians também perdeu pelo placar de 1-0. Bom, Vitor Pereira vai estar no sorteio da Copa do Brasil, isso é certeza. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Vitor Pereira estará no comando do Corinthians para a próxima temporada? Interrogação, como diria Roberto Avalone, que hoje mora no céu. Ninguém sabe, nem a direção do Corinthians sabe. O Vitor Pereira deve responder, deve dar a resposta ao Corinthians só depois da final da Copa do Brasil. Ele deve dar essa resposta ao Corinthians, para depois, então, depois do dia 19 de outubro, o Corinthians definir o que vai fazer da sua vida caso o Vitor Pereira não renove o seu contrato. A prioridade do Corinthians é que o Vitor Pereira seja o treinador para a próxima temporada. Mas pode acontecer dele não renovar o contrato por causa da família. A gente já explicou essa história aqui. E hoje, o Jorge Nicola trouxe a informação de que o Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, é um nome muito cotado nos bastidores do Corinthians. É evidente que a direção do Corinthians não vai confirmar. O Vojvoda, que tem contrato com o Fortaleza até o final do ano. E depois, se ele não renovar o contrato, ele vai ficar livre no mercado. Então o Corinthians já poderia
entrar em contato com o Vojvoda para tentar oferecer um projeto. É um treinador que é muito bem recomendado nos bastidores por quem conhece o trabalho dele, sobretudo pela questão da gestão de elenco, estaria dentro do perfil que o Corinthians almeja, de contratar um jogador com esse perfil. E outro detalhe, o Corinthians já definiu que ele quer um técnico estrangeiro para a próxima temporada. A informação que eu tenho é que se o Vitor Pereira não ficar, e eu repito, a prioridade do Corinthians é a permanência do Vitor Pereira, o Corinthians tentaria contratar outro treinador português. E eu já disse isso aqui, já gravei um vídeo falando sobre isso, e esse treinador português, ele seria indicado pelo próprio Vitor Pereira, o que é muito comum, né? Uma indicação nesses casos. Até porque o próprio Vitor Pereira já está participando do planejamento para a próxima temporada. Então ele também indicaria o treinador. De qualquer maneira, o Corinthians entende que um técnico estrangeiro seria o ideal. Ele gostou do trabalho do Vitor Pereira e o Juan Pablo Vojvoda, que é argentino, né, não é português, ele está muito bem cotado. O Corinthians, o sonho de consumo do Corinthians, eu sei que é contraditório o que eu vou dizer, mas o sonho de consumo do Corinthians não é um estrangeiro. O sonho de consumo do Corinthians é um brasileiro. E o brasileiro que está na seleção brasileira. O Tite, técnico da seleção brasileira. Acontece que o Tite já disse em entrevistas recentes de que ele não vai treinar ninguém na próxima temporada, que ele vai tirar um ano sabático, um ano para descanso depois da seleção brasileira. O Corinthians até acha, pela boa relação que o Duílio Monteiro Alves tem com o Tite, que o Andrés Sanches tem com o Tite, que poderiam o Roberto de Andrade, o Alessandro, a direção toda do Corinthians tem boa relação com o treinador da seleção brasileira. O Corinthians acha que poderia convencer o Tite a treinar a seleção, mas a treinar o Corinthians, que é uma verdadeira seleção, mas isso dificilmente aconteceria. Por isso, agora o nome do Vojvoda está sendo cotado. O nome do Sampaoli é outro cotado e que está sendo, inclusive, oferecido ao Corinthians. O Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli, porque ele está livre no mercado. Inclusive, está morando no Rio de Janeiro. Mas não se encaixaria, pela informação que eu tenho, no perfil que o Corinthians quer. Porque o Sampaoli é um técnico muito genioso, de um gênio muito difícil, e tem sempre problemas onde ele vai trabalhar. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim agora recentemente no Olympique de Marselha. Ele tem problemas não só com os jogadores, como também com a diretoria, e o Corinthians não quer isso. Bom, o Vitor Pereira deve dar a resposta ao Corinthians só depois da final da Copa do Brasil, para ele não atrapalhar, porque ele entende que antes disso ele poderia atrapalhar o ambiente e atrapalhar o foco na decisão da Copa do Brasil. Sorteio nesta terça-feira para definir o mando de campo. Quero trazer mais algumas informações para vocês. Primeiro, o seguinte: o Vitor Pereira deu 3 dias de folga. 3 dias de folga para os jogadores do Corinthians. Depois vai reclamar que não tem tempo para trabalhar, né? O que é um negócio incrível. Agora que ele tem tempo para trabalhar, tem 10 dias de folga até o próximo compromisso contra o Atlético Goianiense, que é no dia 28 de outubro, ele deu 3 dias de folga para os jogadores corintianos. Os jogadores corintianos só voltam a jogar, o Corinthians só volta a jogar no dia 28 contra o Atlético Goianiense. Os jogadores só voltam a jogar, a trabalhar, a treinar na quinta-feira. Que é isso? É feriado prolongado? E se era para dar tudo isso de folga para os jogadores, eu pergunto para vocês o seguinte: por que então colocou um time reserva para jogar contra o América? Isso é um negócio que eu não consigo entender. Por que colocou um time reserva para jogar contra o América? O Vitor Pereira explicou na entrevista coletiva que os jogadores estão muito cansados. Poxa, mas então agora vão descansar, porque vão ficar aí muitos dias de folga. O campeonato só volta no dia 28 porque tem os jogos da seleção brasileira. E a prioridade nesse momento é a recuperação do Maicon. O Maicon, que está praticamente recuperado, já está recuperado de uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo. Ele está fora do time desde o dia 5 de agosto, mas ele já voltou a treinar com os demais jogadores e possivelmente ele estará à disposição do técnico Vitor Pereira para os jogos finais
da Copa do Brasil. O Cantígio, esse tá escanteado, né? E o Vitor Pereira falou grosso contra o Cantígio, tá bravo com o Cantígio, tá dizendo que tá faltando comprometimento, tá dizendo que tá faltando mais competitividade do jogador, que o jogador tem que voltar a desempenhar dentro dos treinamentos, ou seja, em outras palavras, disse que o Cantígio tá fazendo corpo mole, né? Então, se tá fazendo corpo mole, tá sendo escanteado. E já há quem diga que o Cantígio pode ser negociado, não deve ficar para a próxima temporada. O Rafael Ramos é outro jogador que também está se recuperando num processo de recondicionamento físico. Olha só, sábado tem decisão do Campeonato Feminino, do Campeonato Brasileiro. E o time feminino do Corinthians, que empatou o primeiro jogo com o Internacional lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, pelo placar de 1-1, faz o jogo da volta na Neoquímica Arena. Lá, a torcida do Internacional botou 36 mil pessoas. E o Corinthians está tentando aqui bater o recorde do futebol feminino, que pertence ao próprio Corinthians. Quer dizer, que pertencia, porque esse recorde foi quebrado pelo Internacional. Mas o Corinthians quer botar pelo menos 40 mil pessoas na decisão do Campeonato Brasileiro, sábado, aqui na Neoquímica Arena. Os ingressos já foram vendidos e derrubou o site. A torcida do Corinthians derrubou o site do fiel torcedor. Aliás, é um desrespeito com a torcida do Corinthians, né? Porque a direção do Corinthians, ela coloca os ingressos para serem vendidos através do site do fiel torcedor e não dá o suporte técnico necessário para que a torcida consiga adquirir os ingressos. Ingressos de 20 a 60 reais, e é claro que a Neoquímica Arena vai estar lotada. Assim como a Neoquímica Arena deve receber um bom público também no jogo de domingo. O Corinthians joga sábado contra o Internacional, futebol feminino, final do Brasileirão, sábado às 14h na Neoquímica Arena. E no domingo, às 11 da manhã, também na Neoquímica Arena, o Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Final do Campeonato Brasileiro Sub-20, decisão em jogo único. É o time comandado pelo Danilo, Corinthians e Palmeiras. Também vai ser um jogo bem interessante de ver. Ingressos de 20 a 50 reais no Sub-20, os ingressos que também já estão sendo vendidos pelo site Fiel Torcedor. Se você conseguir entrar no site Fiel Torcedor, porque hoje a superlotação da torcida no site fez com que o site saísse fora do ar. E olha só, o Corinthians, como eu disse, volta a jogar no dia 28, quarta-feira, uma quarta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Depois, então só daqui a 10 dias, só daqui a 9 dias mais precisamente. Depois, o Corinthians vai jogar no dia 1º contra o Cuiabá, 21 horas também na Neoquímica Arena. No dia 4 de outubro, pega o Juventude em Caxias do Sul. No dia 8, que é um sábado, pega o Atlético Paranaense, confronto direto, jogo também na Neoquímica Arena. Então, dos próximos 4 jogos do Corinthians, 3 jogos na Neoquímica Arena para o Corinthians, de uma vez, conseguir ficar entre os 4 primeiros da Série A do Campeonato Brasileiro e conseguir a vaga para a Libertadores sem depender da final da Copa do Brasil. Esse jogo do dia 8 contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, é o jogo que antecede a final da Copa do Brasil. Meus amigos, é isso. Faça o comentário, deixe o seu comentário aí, tá? Sobre as informações que eu passei, sobre a questão do Vojvoda, informação do Jorge Nicola. O que vocês acham do Juan Pablo Vojvoda? É um nome legal para comandar o Corinthians, no caso do Vitor Pereira não renovar o contrato, né? Vocês gostariam de Juan Pablo Vojvoda no Corinthians? Façam aí o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e no próximo vídeo eu vou dar uma passada nesses comentários. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É aqui no botão inscreva-se, no botão vermelho você faz a inscrição e aperte o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like, nunca é demais você deixar o seu like. Like, pode deixar o like sem moderação. E agora, meus amigos, você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Vai entrar uma tela aí para sugerir outros vídeos do canal, uma tela final que vai sugerir
outros vídeos do canal. E aí você escolhe, fica navegando aí pelo canal, porque tem muita informação aqui no canal do Cereto. Tchau!